Ela ficava com os homens só por vingança. E quando ela conseguia o que ela queria, ela os deixava. Mas isso alimentou um vazio dentro dela. Esse é um caso de uma mentorada que chegou para mim cansada de repetir padrão, com um vazio e buscando entender por que isso acontecia toda vez dentro dos relacionamentos dela. Ela chegou para mim e na primeira sessão, meu objetivo sempre é encontrar a principal causa, então pedi para ela explicar um pouco como isso acontecia. E ela me disse: olha, Nicolas, eu tô extremamente cansada. É como se algo estivesse drenando as minhas forças, porque eu não aguento mais cair sempre no mesmo lugar. Eu encontro sempre os mesmos tipos de pessoas, sempre são pessoas indisponíveis, pessoas que têm um status, pessoas que são bonitas, pessoas que de alguma forma me representam algum tipo de confronto. Eu vou te rejeitar, eu não vou te querer 100%. E eu fico alucinada por essas pessoas. E aí eu fico com essas pessoas, e aí no primeiro momento vem aquele desafio de eu querer ficar com aquela pessoa, mesmo a pessoa não estando tão disponível para mim. E aí eu vou e mexo e me moldo toda para que aquela pessoa me queira. Porém, quando essa pessoa me quer, quando eu consigo o que eu realmente estava buscando, eu deixo aquela pessoa no vazio. Eu simplesmente sinto que o jogo, que aquela partida tá ganha e eu me afasto dessa pessoa. E aí a pessoa vem pra trás e eu fico só assistindo ela vir atrás de mim. E pra mim não tem mais graça ficar com aquela pessoa. E aí eu volto pro ciclo novamente. Inclusive já me relacionei e aí eu traí a pessoa e aí eu me sinto muito mal por isso, eu me sinto culpada, eu não entendo porque eu faço isso, eu perdi pessoas boas na minha vida por conta de um comportamento que eu não sei explicar de onde vem. Eu sei que eu pisei na bola e eu me sinto muito culpada, é muito pesado tudo isso pra mim. Então, eu perguntei pra ela: como você se sente quando você se relaciona com alguém indisponível? E aí ela me disse: é um desafio pra mim. Eu quero muito que aquela pessoa me veja. Enquanto aquela pessoa não olhar pra mim, eu não desisto. Eu falei: e como você se sente quando você consegue esse olhar dessa pessoa, quando ela tá interessada em você? Ela falou: eu sinto que eu já consegui. Eu me sinto bem. E aí eu me afasto. E eu preciso confessar que eu tenho prazer em ver a pessoa vindo atrás de mim e eu não querendo mais ela. É como se eu quisesse fazer ela provar do mesmo veneno dela que eu experimentei no começo. Muito bem. Então eu perguntei pra ela: de quem você sempre buscou ser vista, validada, amada, mas nunca conseguiu? E aí ela falou: meu pai. Sabe, Nicolas, quando eu nasci, não era para eu ser mulher. Era o maior desejo dele ser homem. Eu fui uma filha planejada, só que era para vir um filho. Ele queria muito um filho. Então eu fui muito criada como um homem. Eu fui criada com brinquedos diferentes, com um olhar diferente. Eu tinha um tratamento diferente. E eu sempre quis fazer de tudo para ter esse olhar sob os olhos do meu pai. Então eu mudei alguns comportamentos, hoje eu tomo frente de tudo, eu sou muito masculina e mesmo assim, mesmo eu fazendo isso tudo, esse olhar nunca veio 100% para mim, porque eu não era um homem, eu nasci mulher. E isso sempre me consumiu, por mais que o meu pai não seja um exemplo. E ela tinha muita raiva do comportamento do pai, porque o pai era completamente disfuncional. E a verdade é que não importa se o pai é bom ou se o pai é ruim. Um filho, uma filha sempre espera um olhar do pai, sempre espera um olhar da mãe. Então toda essa necessidade de aprovação que ela tinha do pai, ela queria muito que o pai olhasse para ela por inteiro, reconhecesse quem ela era, não veio para ela, ela não sentiu que isso veio dentro das expectativas que ela tinha. Então, ela cresce e na relação com os homens, que remonta à relação com os pais, ela começa a buscar esse olhar de validação. E sempre o mesmo padrão de homem, ela disse. Sempre são homens muito semelhantes ao meu pai. Com postura, homens masculinos, homens que são cheios de si, homens confiantes, homens que são bons de falar e tudo mais, bonitos, atraentes. Exatamente como meu pai era. Então,
era a remontagem perfeita. E quando eles não olhavam para ela, aí a ressonância do passado, a remontagem do passado estava completa. E aí vinha a mulher na fase adulta com o mesmo comportamento da criança, que fazia de tudo. Ela entrava em vários personagens para ela ser objeto de desejo, ser vista por aquele cara. E quando ela conseguia, perdia a graça, porque ela estava viciada nessa busca, que foi a busca que ela teve ao longo da vida inteira. E foi bem conflituoso para ela, porque ela tinha muito mais raiva do pai do que qualquer outra coisa, por tudo que ele já fez. E foram muitas coisas. Então era difícil para ela aceitar que, mesmo ela tendo tanta raiva, ele tendo feito tantas atrocidades, ainda assim a criança dela esperava esse olhar. Quando eu não sinto que isso foi contemplado aqui na infância, eu também vou repetir e vou buscar isso daqui. Eu fico presa, porque ela falou, ninguém me conhece como eu sou, ninguém me conhece na minha verdadeira essência, eu sempre estou montando personagens. Eu não consigo relaxar, ser eu, ser vulnerável perto das pessoas, eu tenho que sempre montar essa casca, assim como ela fazia como pai. Então ela começou a chorar, entrar no processo de drenar as cargas emocionais. Nesse momento eu montei uma constelação, pedi para ela ficar em pé, porque a gente tem ali mapeado, contato com a experiência, veio a consciência, aí a gente vai processar a carga. A gente descobre do que você está sendo refém, dissolve a carga emocional que te mantém refém desse comportamento, dessa repetição, então a gente libera comportamento. Nós ficamos uns 30 minutos ali processando carga, ela processou muita raiva, parou, bebeu água, voltou e dissolveu, e no final ela terminou mais leve. Porque agora, como isso foi processado, essa carga emocional que conduzia o comportamento dela, essa criança interna dela que queria muito ser vista, muito ser validada e nunca se sentiu, dissolvemos essa carga e agora aqui a mulher pode ser livre. Porque dentro dela ela não precisa mais buscar essa aprovação, esse olhar do pai. Porque nós corrigimos isso sistemicamente. E agora libera esse espaço, libera novo comportamento, ela pode experimentar tudo de uma nova forma. Primeiro porque ela teve consciência e viu, segundo porque a gente dissolveu carga emocional e terceiro porque agora a gente trabalha na sustentação desse comportamento. Porque ela não estava experimentando a vida como ela era. Ela estava apenas remontando uma cena do passado. Todos nós somos explorados em uma só coisa. Tem uma coisa principal que aconteceu na sua vida que ela faz você sempre voltar ao mesmo ponto e viver repetições nas relações consigo e no seu profissional. Agora, ela está livre para viver algo diferente. E se você passa por algo parecido, sente que algo te impede, você sempre volta para o mesmo lugar, o caminho para sair disso está no link da bio.